Na companhia de Gorete Santos. Tudo bem, Gorete? Tudo de volta ótimo, aqui com o nosso Joel. Jornal do Piauí, Obrigada. Vida Sustentável. Seja muito bem-vinda, Gorete, para trazer uma informação muito curiosa sobre o crescimento urbano da nossa cidade de Teresina, que tem revelado novas construções, nas novas construções, inclusive, o surgimento, o conhecimento de sítios arqueológicos aqui pela nossa cidade. Exatamente, viu, Gelson? A gente costuma dizer, porque o Piauí, na verdade, acho que brota a todo momento, né, vestígios de populações milenares, também da paleontologia, ou seja, da fauna. A gente já conhece isso em diferentes partes aqui do Piauí. Em Teresina, não é tão comum aqui na capital. Por isso que a gente se surpreende quando ouve falar desses vestígios em Teresina. E o mais interessante é no entorno do rio Poti. Tem vários vestígios já. E o licenciamento ambiental, essa legislação de preservação do meio ambiente, tem sido, inclusive, fundamental para a descoberta de parte dessas amostras, desses vestígios arqueológicos aqui em Teresina. Isso porque a cada obra que começa na cidade, dependendo do impacto ambiental que ela pode ter, é necessário as empresas têm o compromisso de contratar profissionais da arqueologia para poder fazer esse estudo antes desses empreendimentos e durante também. E a gente foi lá conferir. Vamos ver. Às margens do Poti, o tempo não passa, acumula história. A floresta fóssil já revelou árvores petrificadas há milhões de anos. Mas, sob as margens desse mesmo rio, pesquisas arqueológicas revelam vestígios da presença humana. Diante de uma população que é caçadora, coletora, provavelmente pescadora, né, já que está às margens do rio. Até hoje as pessoas põem armadilhas encaixadas nas rochas e os peixes, né, vão caindo nessas armadilhas. Então, e a gente sabe que as populações pré-coloniais usavam esse tipo de armadilha. A gente percebe que ali naquela área tem sítios muito antigos, ou seja, são os pré-cerâmicos, são sítios que podem ir até mais de 5.000 anos. Também no entorno do Poti, os arqueólogos descobriram vestígios de povos de hábitos mais agrícolas, em um passado muito anterior à chegada dos portugueses. As populações de língua tupi, uma população saída da Amazônia e que para a região nordeste ela tem aí suas datas em torno de 2.500 anos antes do presente. A mandioca, a macaxeira, as abóboras, feijões, tomate, amendoim. Você começa a ver as vasilhas de cerâmica que eram usadas para, né, o processamento, que tanto é o cozimento, fermentação. Os estudos mais avançados dos tupi-guaranis estão no sítio Ininga. As primeiras peças foram encontradas há 10 anos no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. Patrimônio preservado debaixo dos babaçuais. Nesta época do ano, a gente não consegue chegar exatamente ao local das escavações, em função do próprio período chuvoso. A mata cresce muito e o acesso fica dificultado. Mas nessa área aqui já faz parte do sítio arqueológico. Funcionava como um pátio professor, onde as famílias indígenas costumavam se reunir. Perfeitamente. Aqui a gente, provavelmente na época que eles estavam aqui, existia mata, então era feito uma clareira, né? Cortava-se a vegetação e era um grande pátio. E as pesquisas indicam que provavelmente a gente tinha duas grandes casas comunais. Casa comunal era uma casa muito longa, onde moravam várias famílias, né? Podia chegar até ter 100 pessoas por casa. Então aqui a gente tem duas grandes concentrações de material cerâmico e lítico, que indicam que provavelmente é a área dessas residências, né? Parte dos achados pode ser vista no Museu de Arqueologia e Paleontologia da UFP, mas a maioria é guardada aqui, na reserva técnica. Cada peça tratada como um documento do tempo. A gente tem um banco de dados que a gente sabe que a partir do número da caixa, a gente sabe qual foi o projeto, que tipo de material, quais foram os pesquisadores que realizaram, quais foram os estudos que já foram feitos, né? A região leste cresce rapidamente e tem acelerado a descoberta dos vestígios a partir da exigência do licenciamento ambiental.
Olhando uma área como essa, não dá para imaginar o patrimônio histórico-cultural que pode haver. Nós estamos às margens da PI 112. Graças à legislação, durante os estudos para a construção dos condomínios, os arqueólogos encontraram mais de 8.000 fragmentos de materiais que seriam utilizados pelas populações indígenas que viviam no entorno do Rio Poti, formando aqui 2 sítios arqueológicos. Não só de maneira prévia, né, antes do empreendimento acontecer, mas durante a execução desse empreendimento também é importante, porque às vezes no primeiro caminhamento ou nas prospecções que são realizadas em subsuperfície, né, que são aquelas primeiras sondagens que a gente faz, nós não encontramos, mas na hora dos primeiros buracos são cavados para algumas edificações, estacas ou estruturas que sejam construídas, a gente encontra esse material. Muito mais do que a metade dos municípios do estado possuem sítios arqueológicos cadastrados, e a grande maioria desses cadastros foram feitos a partir do licenciamento ambiental. Com o rio cheio, no leito, nada se vê, mas a história permanece ali, preservada, à espera de ser revelada novamente quando as águas baixarem. Submerso e enterrado, essas águas ou o solo teresinense guarda muitas histórias que precisam ser descobertas. Impressionante, né, Joelson? Cada vez que a gente vai acompanhar esse trabalho dos nossos pesquisadores e ver o quanto de história rica que o Piauí guarda, inclusive de grande importância mundial. A gente tem visto isso. Inclusive, essa semana houve também novas descobertas no caso da paleontologia. Sim. E aí agora da arqueologia, né, que são vestígios da presença humana. Aqui na cidade de Teresina, a gente já acompanha isso em outros municípios. Serra da Capivara é a mais característica. Cânion do Poti, que aí novamente entra o rio, mais na região de Buriti dos Montes e também Castelo do Piauí, enfim. Mas aqui em Teresina, como a gente falava anteriormente, para a gente parece uma surpresa, embora essas pesquisas já durem alguns anos. E aí a importância também da preservação do meio ambiente, desse cuidado com licenciamento ambiental para essas descobertas. Gorete Santos, seja bem-vinda sempre. Em detalhes, canal 5.2 no Vida Sustentável. 5.2 a gente traz de forma mais detalhada, episódio novo também neste sábado. Neste sábado, Vida Sustentável, canal 5.2. Obrigado, Gorete, pelas informações e a bela reportagem aqui no nosso Jornal do Piauí.